Jesus. Obrigado pelo carinho, pastora Dailson, meus irmãos que me concedem a honra de ser mensageiro desta Assembleia. Deus os abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. O tema desta Assembleia Convencional é integralmente submissos a Cristo. Batistas integralmente submissos a Cristo. De segunda até quinta-feira, até a noite de ontem, nós estudamos a carta de Judas e buscamos aprender com Judas alguns dos significados deste tema para as nossas vidas. Hoje à noite, eu quero olhar para esse texto de Paulo, 2 Coríntios 4, de 1 a 18, e pensar com vocês sobre ânimo, sobre perseverança. E o tema que dou a esta mensagem é: não desfaleça, não desanime, seja integralmente submisso a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém. Irmãos, além desse currículo impressionante que Paulo nos apresenta em Filipenses, capítulo 3, versículos 1 e 6, se você quiser conhecer o currículo vitae do grande apóstolo Paulo, leia Filipenses 3, de 5 a 6, apesar de ele não dar muita importância para o que ele conquistou antes de ser servo de Cristo Jesus. No entanto, impressiona o currículo desse homem. Mas além do seu currículo, Paulo escreveu 13 das cartas do Novo Testamento. Todas as cartas de Paulo foram resultados de viagens missionárias, e automaticamente ele, preocupado com suas igrejas, ou algumas das quais ele não organizou, algumas das quais ele ainda não havia ido, como por exemplo Romanos, mas Paulo, com um coração missionário, com o coração cheio de desejo de abençoar as igrejas, ele escreve suas cartas, ora às igrejas que ele fundou, ora a igrejas que ele tinha simpatia por elas e desejava assim visitar ou instruir, ora ele escreve a jovens discípulos que deveriam seguir adiante com a obra do ministério que Paulo mesmo havia iniciado. De todas as cartas de Paulo, é difícil escolher uma que seja a mais especial. Teologicamente, obviamente, a melhor carta dele é Romanos. Não no sentido de que as outras cartas não sejam teologicamente acuradas, não, mas Romanos parece ser completa. Efésios é bela. Filipenses é carregada de alegria, mas para mim, 2 Coríntios, é uma carta especial. Se eu tivesse que escolher uma carta de Paulo assim, de pronto, na lata, eu escolheria sem dúvida 2 Coríntios, porque essa carta, ela é diferente de todas as outras cartas de Paulo. 2 Coríntios é a carta onde Paulo é o homem de peito aberto. A segunda carta aos Coríntios é a carta onde Paulo se torna o mais pessoal. Parece que 2 Coríntios é uma espécie de diário de Paulo. Ele narra a história dele, ele lista suas lutas, ele mostra que ele é homem como nós e sofre como nós sofremos. Para você ter uma ideia do sofrimento de Paulo,
e do momento de vida dele, quando ele escreve essa carta. Preste atenção em 2 Coríntios 1, versículos 8 e 9, Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Você já se sentiu assim na vida, com uma carga tão pesada sobre seus ombros, que você diz: olha, eu não consigo mais uma grama de tribulação sobre meus ombros? Paulo sentiu-se assim. E ele continua dizendo que foi ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Paulo sofreu muito fisicamente, mas as piores dores que Paulo sentiu foram as dores da alma, a ingratidão de ovelhas, a ingratidão de igrejas que ele mesmo havia organizado, como por exemplo a igreja de Corinto, para a qual ele escreve agora, a igreja que ele havia dado a ela luz. Paulo pariu a igreja de Corinto. Paulo era o pai, Paulo era a mãe da igreja de Corinto. E alguns líderes na igreja de Corinto se levantam contra ele agora, dizendo que ele não era apóstolo, dizendo que ele não tinha autoridade para continuar pregando o evangelho, dizendo que ele era um mercenário, ele que passou a maior parte da vida dele fazendo tendas. Meu irmão, se você já sentiu isso na alma, se você já ouviu uma ovelha dizer isso sobre você, pastor, você não é o primeiro e nem será o último. Paulo foi assim. Paulo sofreu assim. João Calvino, que escreve um comentário sobre essa carta, ele diz assim: alguns ímpios, irmãos, prestem atenção, ímpios, cujos nomes estavam no rol de membros de Corinto, mas não estava no livro da vida, porque tem muitos assim em nossas igrejas. E Calvino diz: alguns ímpios continuavam irredutíveis em não reconhecer a autoridade de Paulo e persistindo na obstinação de atacar o apóstolo. Também a autoridade do ofício e boa fé do homem de Tarso parecem que ainda eram questionados pelos crentes coríntios. Eles questionavam o chamado de Paulo, eles questionavam o ministério de Paulo. Paulo sofria por isso. E aí ele escreve essa segunda carta. Essa segunda carta tem como objetivo Paulo apresentar suas credenciais apostólicas. Paulo queria dizer a eles que, apesar deles, ou de alguns deles, não reconhecê-lo como o pastor deles, como o missionário deles, como o pai daquela igreja, apesar de tudo isso, Paulo diz assim: eu vou mostrar a vocês minhas credenciais. E aí ele escreve 2 Coríntios. É a carta mais pessoal desse apóstolo. Essa carta é uma espécie de tomografia das feridas da alma do apóstolo. Feridas essas em consequência de sua fidelidade ao evangelho. O que nós temos nessa carta é um desabafo pessoal dos sofrimentos decorrentes da submissão integral de Paulo a Cristo. Paulo era um homem integralmente submisso a Cristo e por isso ele sofreu. Foi por isso que eu escolhi esse texto, foi por isso que eu escolhi esse tema. Irmãos, ser integralmente submisso a Cristo no ministério, no local de trabalho, seja onde for, não é coisa fácil. A gente é tentado a desanimar.
E Paulo aqui nos permite constatar que mesmo os homens e as mulheres de Deus, que carregam consigo os mais belos ministérios cristãos, homens e mulheres que recebem o cuidado especial do Senhor, mesmo essas, sofrem com os embates da vida. Isso fica muito claro para nós em 2 Coríntios 4, o capítulo todo é um dos mais belos do Novo Testamento. Um dos meus grandes heróis da fé é Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. E biógrafos, homens que escreveram sobre a história da vida de Martinho Lutero, nos contam que em uma das Bíblias de uso pessoal de Martinho Lutero, aquela em que ele fazia suas leituras devocionais, um de seus discípulos, depois de Lutero morto, um de seus discípulos achou a Bíblia e, folheando a Bíblia de Lutero, chegou no capítulo 4 de 2 Coríntios e viu que na lateral da Bíblia Lutero tinha anotado algo inspirado pelo que ele havia lido em 2 Coríntios 4. E o que estava escrito dizia o seguinte, abre aspas, se eu tivesse que dizer às pessoas o quanto eu tenho sofrido no ministério do evangelho cristão, ninguém acreditaria em mim, fecha aspas. Quantas não devem ter sido as vezes em que nós murmuramos isso? Quantos de nós nunca sofreu ao tentar compartilhar o evangelho, especialmente entre parentes, ao pai da gente, à mãe da gente, meu pai, que morreu atropelado, 2 carros passaram em cima dele, meu pai era alcoólatra. No início, quando ele descobriu que eu iria para o seminário para ser pastor, ele jogou um livro da grossura de um dicionário, que pegou no meu lado do rosto assim, e me cortou de cima e embaixo. Ele dizia assim, você vai ser um ladrão. Mas graças a Deus, no final da vida dele, ele teve a chance, e eu também, de nos reconciliarmos. Eu não sei se meu pai se converteu, mas eu sei o que é sofrer ao tentar compartilhar o evangelho a parentes. Para mim, a grande batalha de voltar para Goiás, minha terra natal, para Goiânia, minha cidade natal, para a segunda igreja, minha igreja mãe, como farei agora, Deus permitindo, é ter que voltar para o convívio dos parentes que não são crentes, e que zombam da nossa fé, e que ridicularizam a nossa fé. Eu entro na casa de algum dos meus tios em Goiânia, e a primeira brincadeira que eles fazem é, e aí, quantas malas de dinheiro saiu domingo da sua igreja? Eu sei o que é sofrer ao tentar compartilhar o evangelho com um parente. Quantos de nós nunca pagou caro ao tentar ser fiel ao conteúdo do evangelho? Quantos de nós nunca sofreu tentando defender a doutrina, a sã doutrina? Quantos de nós nunca sofreu por buscar viver uma vida integralmente submisso a Cristo? É disso que Lutero está falando quando ele escreve na margem da Bíblia dele. É disso que Paulo está falando quando ele escreve 2 Coríntios, e especialmente o capítulo 4. Portanto, irmãos, meu objetivo hoje é trazer encorajamento e sabedoria divina para aqueles que devem estar sofrendo por tentarem ser integralmente submissos a Cristo. O que pode nos fazer desfalecer ou desanimar quando a gente se submete a Cristo? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder para vocês. O que é que nos faz desanimar? O desânimo ou a causa do desânimo seria o tema, ao meu ver, a priori, principal desse capítulo todo, porque Paulo começa no verso 1 dizendo assim, pelo que tendo o meu ministério, ou este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar, a tentação é essa.
A tentação, quando nós recebemos o ministério de Deus, é desanimar. E o ministério aqui, agora eu não me refiro apenas aos colegas pastores e missionários, não. Ao ministério que você recebeu na sua igreja, diácono, membro da diretoria, líder de departamento, líder de organização. Todos nós temos ou devemos ter um ministério, nem que seja aquele pequenino de entregar o boletim na porta da igreja. As pessoas entram, nem olham no rosto da gente, pega o boletim e sai correndo. Então, o que nos desanima? Versículo 16 do capítulo 4, Paulo ainda diz assim: por isso, não desanimamos. 2 vezes nesse capítulo ele diz: não, nós não desanimamos, nós não desfalecemos, nós não podemos. Portanto, o que Paulo quer nos ensinar aqui é isso. O que é que nos causa o desejo de abandonar quando nós nos submetemos integralmente a Cristo? Paulo parece nos dar 3 dicas aqui. A primeira delas é a condição espiritual daqueles que nos cercam. Olha o que diz o texto no versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo está dizendo aqui o seguinte: às vezes a gente prega o evangelho, e aqueles que nos ouvem, parece que não enxergam o que nós estamos dizendo. Parece que o evangelho chega até eles como que dentro de uma caixa de sapato. É lá dentro, embrulhado. O evangelho para nós está claro, a gente fala, a gente anuncia, a gente testemunha, mas quem recebe de nós através das nossas palavras ou das nossas posturas, olha para esse evangelho e parece que o evangelho para eles está encoberto. Paulo está dizendo para nós que isso pode nos desanimar. Às vezes colegas pastores passam anos pregando o evangelho, não veem suas igrejas crescendo como eles gostariam, porque afinal de contas hoje mede-se ministérios por número de cabeças. Quando eu estava nos Estados Unidos, o Benny Hinn, que alguns aqui devem ter ouvido já falar dele, estava no auge, no ano em que eu estava me preparando para vir embora, no auge que ele havia vendido a igreja dele, a sede da igreja dele no Texas, vendido. Porque ele queria comprar um canal inteiro, uma emissora inteira de televisão, para fazer programas nos países da África. E pasmem, o boato é de que ele teria vendido a sua igreja de porteira fechada. Essa era a expressão, com todas as ovelhas dentro. E aí o colega pastor prega e não vê o resultado. Aí geralmente ele vai achar que o problema é a mensagem do evangelho. E aí ele tenta mudar a mensagem. E aí ele tenta mudar o jeito. E aí ele tenta fazer de uma forma que fique palatável. Irmãos, a mensagem do evangelho para aquele que perece é cheiro de morte, Paulo diz. A mensagem do evangelho para aquele que perece nunca vai ter aroma suave, a não ser que o Espírito de Deus transforme o coração dele ou dela. Então Paulo está dizendo, eu conheço esses momentos na vida quando a gente anuncia o evangelho para alguém e o evangelho para essa pessoa chega como que encoberto. Mas não se esqueçam, ele está encoberto para os que se perdem. Agora, por que ele está encoberto? Capítulo 3, versículo 14, Paulo diz, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança.
O véu não foi retirado, porque é somente em Cristo que o véu é retirado. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés, ou quando o Pentateuco, ou quando o Antigo Testamento é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Veja que enquanto estivermos pregando, para quem não crê, o Evangelho continuará encoberto, a não ser que o Espírito de Deus penetre, transforme, converta, e assim o véu é retirado. João capítulo 3. Por que existe um véu no coração das pessoas, irmãos? O problema não está na mensagem do Evangelho, o problema está no coração das pessoas, que está coberto com esse véu de incredulidade. Aí Jesus, e no Evangelho de João, ele é tremendo, porque capítulo 3, verso 18, diz assim: quem em Cristo crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Perceba, irmãos, nós pregamos para pessoas que já estão condenadas. A menos que o Espírito de Deus transforme o coração delas, a mensagem do Evangelho chegará para elas coberta por um véu, cheirará cheiro de morte. Aí João continua, capítulo 3, verso 18, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Sabe por que o Evangelho está encoberto para eles? Sabe por que no coração deles existe um véu? Porque as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Suas obras são más. 1 Coríntios 2,14, Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são para eles loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, o Evangelho sempre chega a homens e mulheres duros de coração, que amam mais as trevas do que a luz, com um véu no coração deles. Portanto, não tem nada de errado com o Evangelho. O que está errado é o coração do homem. Mas se a gente não tem isso em mente, e a gente começa a pregar e continua pregando, e só ver as pessoas dizendo não ao Evangelho, a tentação de cada um de nós é achar o seguinte: tem algo errado com a minha mensagem, tem algo errado com o meu Evangelho. E aí tal pessoa ou muda o Evangelho, tentando fazer a coisa acontecer, ou desanima. Então a primeira causa é essa, a condição espiritual dos que nos cercam. Estão cegos. Segundo, a influência direta do diabo na vida dos incrédulos. Segundo aos Coríntios 4, versículo 4, Paulo diz assim: esses cujo coração está coberto com véu, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que Satanás age nessas vidas. Ele é o dono das suas vidas. Ele é o príncipe deste mundo. Claro que o soberano é o Senhor, o diabo não faz qualquer coisa sem antes pedir para Deus. Mas o que Paulo deixa claro para nós é que existem forças tenebrosas, existem ataques diabólicos e satânicos, que continua contribuindo para que os incrédulos não creiam. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que antes de crermos em Cristo Jesus, todos nós seguíamos a esse diabo. Mesmo o pequenino que nasceu no berçário da igreja. Não existe criancinha inocente, existe um bando de pecador, que já é pecador na concepção, como diz Davi.
Ah, pastor, então se o neném morrer, ele não vai para o céu? Vai, mas não é porque ele é bom. Porque a cruz de Cristo cobriu o pecado dele. Não é porque é bonzinho. Eu lembro até hoje, meu filho recém-nascido, meu primogênito Samuel, querendo mamar na mãe, tentando pegar o peito e já não tinha mais leite, que o bicho mamava igual um bezerro e não saía leite. E de repente eu escuto a Cristiane fazer assim, ai, mordendo nela. Eu lembrei do texto de Samuel que diz assim, feiticeiro idólatra, você não morde na minha mulher não, rapaz. E Paulo está dizendo que nós sofremos, aqueles que não são cristãos, melhor dizendo, sofrem a influência direta do Deus desse século. A terceira fonte de desencorajamento, aliás, João 8,44, Jesus diz assim, aos judeus religiosos, mais crentes, entre aspas, do que a maioria dos batistas, Jesus vira para esse bando de gente e diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Imagina a ofensa. Mas Jesus está dizendo o seguinte, eu sei que existe a influência direta do diabo na vida de vocês que ainda não creem. Mas a terceira fonte de desencorajamento é a fraqueza pessoal do discípulo. Seja ele pastor, missionário, seja ele ovelha. Segundo os Coríntios 4, Paulo está dizendo assim, quando eu prego o evangelho e vejo que o evangelho chega encoberto, para aquele que me ouve, eu sou tentado a desanimar. Quando eu prego o evangelho e percebo a influência direta do diabo na vida daqueles que me ouvem, eu sou tentado a desanimar. Mas em terceiro lugar, quando eu paro e reflito sobre quem eu sou, aí que eu sou tentado a desanimar. Olha o que ele vai dizer, 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém. Irmãos, essa palavra porém é um contraste. É um contraste com o que Paulo acabou de dizer até o versículo 6. Você se lembra o que ele disse? Vou repetir para frisar. Ele disse assim, nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar. E somos tentados a desanimar quando pregamos e percebemos que o evangelho chega encoberto. Quando pregamos e percebemos que o diabo tem influência sobre eles. Porém, ou seja, para piorar a coisa, Paulo diz assim, o evangelho que é pregado, que é um tesouro, ele é pregado, ele é entregue por vasos de barro como eu sou. Irmãos, Paulo é um homem realista, eu amo Paulo. Paulo é um homem realista. Ele diz, já é difícil demais lidar com corações duros, encobertos. Já é difícil demais lidar com vidas que são influenciadas pelo diabo. Quanto mais por saber que esse que anuncia, eu, Paulo, sou um vaso de barro, carregando um tesouro que é o evangelho. E aí ele vai descrever que tipo de barro ele é. Irmãos, Paulo está dizendo isso para dizer para nós que quando a gente para e pensa, a gente chega às seguintes conclusões às vezes, como eu sou incapaz, e a gente é tentado a desanimar. E a gente é tentado a parar, e a gente é tentado a se ressentir. Uma das coisas mais dolorosas para um pastor é ele confrontar a verdade de quem ele é, quando essa verdade chega até ele através de lábios de ovelhas sem amor. E aí eu sempre tenho dois caminhos a seguir. Ou eu me ressinto com essa pessoa, ou eu crio raiva dessa pessoa, ou eu jogo contra essa pessoa, ou eu com dor no coração digo, Deus, não veio na dose amorosa que deveria ser. Mas é verdade, eu sou vaso de barro.
E Paulo diz que Deus faz isso. Deus coloca pastores de barro na igreja. Deus coloca homens imperfeitos para liderar a igreja dele. João Calvino, no livro 4 das Institutas, falando do ministério pastoral, ele diz, olha, por que Deus estabelece pastores sobre rebanho, já que pastores são tão imperfeitos quanto ovelhas? Por quê? E aí Calvino, provavelmente influenciado por esse texto de Paulo, diz, Deus quer humilhar as pessoas, os homens, e Deus quer exaltar a graça e o evangelho. Então Paulo está dizendo, eu sou um vaso de barro que carrega um tesouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha, e não sua. Paulo faz isso para a gente sempre se lembrar, ou melhor, Deus faz isso para a gente sempre se lembrar, não foi porque eu sou bom, não foi porque eu consigo, não foi porque eu tenho oratória, não foi porque eu tenho sabedoria, não, eu sou vaso de barro. Deus fez isso, por quê? Porque o evangelho que eu anuncio é um tesouro. E aí Paulo vai agora, a partir do verso 8, mostrar que tipo de barro ele é. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esses contrastes que Paulo faz revelam duas coisas: a fragilidade do barro e o poder do Deus que molda o vaso, irmãos. Nós somos barro, nós somos do tipo de pessoa que fica atribulada, nós somos do tipo de pessoa que fica perplexa, nós somos do tipo de pessoas que perseguimos e somos perseguidos, nós somos do tipo de pessoa que se abate. Mas o Deus a quem servimos e que está em obras na nossa vida, não nos deixa angustiar, não nos deixa desanimar, não nos desampara, e não deixa os outros nos destruírem. Paulo está dizendo para nós que a nossa fraqueza pessoal tem poder de nos fazer desanimar. Quando a gente para e pensa em todas as perseguições, em todas as tribulações, em todas as maledicências, em todos os abates, a gente é tentado a dizer, chega! E aí Paulo diz, não! Deus quer que a gente se lembre o tempo todo que nós somos vasos de barro, irmãos. Paulo viveu um momento tão triste em Corinto, que Deus precisou manifestar-se de forma especial a ele, em Atos capítulo 18, versículo 9. Deixa eu ler para você, ouça. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, Paulo, continue falando e não fique calado. Paulo estava com medo. Você já parou para pensar em Paulo com medo? Seu pastor sente medo. Eu sinto medo. Em 13 anos que eu dirigi a assembleia na Igreja Batista Central de Campinas, minha esposa é testemunha, 13 anos, não houve uma assembleia que eu não tenha dirigido com medo. Medo da manifestação da carnalidade, medo de palavras torpes, medo. E não é porque a igreja era cheia de conflitos ou de bagunça, não. Paulo estava com medo de homens que estavam perseguindo, medos de homens que estavam atribulando, medos de homens que estavam deixando ele perplexo, surpreso. E aí o Senhor apareceu e diz, Paulo, não tenha medo, continue falando, não fique calado, eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem uma gente nessa cidade, eu tenho os meus eleitos aqui,
Eu tenho gente aqui que eu quero que você alcance com o evangelho da graça, Paulo. Não desanime. Assim Paulo ficou ali em Corinto durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Irmãos, quando você olhar para a fragilidade do barro que é você e que sou eu, não desanime. Então, Paulo está dizendo, quando a gente se submete integralmente a Cristo, e a gente começa a pregar o evangelho, a gente vê que alguns têm o coração encoberto. A gente vê que muitos ou todos estão sob a influência do diabo. A gente olha para nós e vê que a gente é imperfeito. A gente olha para nós e fica com aquele desejo de ficar se culpando o tempo todo. E aí a gente é tentado a desanimar. Mas alguns, antes de jogar a toalha, abandonar, eles tentam algo. E aí Paulo vai descrever aqui para nós o que nós não podemos fazer quando nós nos virmos acuados, desanimados. Não tem coisa pior na vida de um líder do que estar desanimado. Por isso que Hebreus vai dizer que os pastores devem ser obedecidos, ou ajudados, ou cuidados com alegria. Vocês devem alegrar o coração dos seus líderes. O autor de Hebreus sabe o quanto isso é importante para a vida do obreiro e de uma igreja. E que risco nós corremos quando nós desfalecemos ou desanimamos? Irmãos, o amor à glória dos homens é o que impede as pessoas de confessarem o nome de Cristo. O medo do que vão dizer, agora vão dizer que eu sou crente. Olha o que João 12, 42 diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando a gente prega o evangelho e a gente vê aquele cidadão, aquela mulher, ou aquele homem, aquele jovem talvez, com o coração encoberto, influenciado pelo diabo, a gente sentindo os limites da nossa fraqueza, a gente não pode se esquecer de que ainda há uma batalha sendo travada, a última batalha sendo travada naquele coração que está querendo a glória, o elogio, o apreço dos homens e não de Deus. Outra coisa é que a glória dos homens é o que vai fazer as pessoas agirem errado no ministério. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 2,17, ao contrário de muitos desanimados, tentando se animar, vendo resultados, ao contrário de muitos desanimados que querem resultado na força, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Agora, 2 Coríntios 4. Paulo vai apontar para nós pelo menos 5 riscos que a gente corre quando a gente se vê desanimado com a obra, desanimado com a igreja, desanimado com o crescimento, desanimado com a mensagem que não dá frutos. E Paulo diz, quando você estiver desanimado, não faça isso. Primeiro, mascarar a mensagem. Verso 2, Paulo diz, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós somos homens transparentes, diz Paulo, a gente não acoberta pecados. Alguns que praticam obras tais que têm vergonha de ser ditas em público. Nós não somos desses. Nós não mascaramos. Ele ainda diz no verso 2 outra coisa. Em segundo lugar, nós não manipulamos. Nós não andamos com astúcia. Nós não manipulamos a multidão. Nós não manipulamos as pessoas, nós não usamos de astúcia, porque quem usa de astúcia é o diabo. Homens e mulheres de Deus usam de sabedoria, que vem do alto,
Suas armas não são carnais, são espirituais, mas astúcia foi o diabo quem usou pela primeira vez no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3. Terceiro, Paulo diz assim: quando você estiver desanimado, não modifique a mensagem, não adultere a palavra de Deus. Versículo 2, 2 Coríntios 4:2, não adulteramos a palavra de Deus. Esse verbo adulterar vem de um verbo grego que fazia referência ao vinho. Ao vinho, onde você pegava uma talha enorme de vinho, despejava ela numa talha 2 vezes maior, e aí completava a outra metade com água, vinho raleado, vinho adulterado. Paulo está dizendo, quando você estiver desanimado, não modifique a mensagem, não adultere a palavra, não queira deixar de dizer a verdade. Tem gente hoje que não quer falar do amor de Deus, só do amor de Deus, não quer falar da ira. Quando na verdade o amor de Deus revelado a nós é o amor que nos salva da ira de Deus. Tire a soberania de Deus, tire a ira de Deus e você vai tirar o evangelho de Deus. E Paulo está dizendo, não mascare, não manipule, não modifique, não mercadeje a fé. Olha o que ele diz ainda no verso 2, antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Ele está dizendo assim, pare e presta atenção, analise a mensagem que eu estou pregando, use a cabeça, use a consciência agora, e veja se o que eu estou anunciando não é coerente com o evangelho. Sabe por que ele diz isso? Se você ler 2 Coríntios, lá no capítulo 10, você vai ver que tinha gente na igreja de Corinto que dizia assim, Paulo é um João ninguém, Paulo não sabe nem pregar, ele não sabe nem falar, e Paulo humildemente tem que dizer lá no capítulo 10, olha, eu posso não ser eloquente, mas eu sei o que eu estou dizendo. E Paulo está dizendo, eu não vou mercadejar a fé, eu vou recomendar àqueles que me ouvem a consciência. Parem e reflitam e vejam se não é a verdade o que eu estou dizendo. Faço isso na presença de Deus, pela manifestação, proclamação pública da verdade. Continuarei pregando a verdade, continuarei falando como deve ser. Se vocês não gostam do meu jeito de falar, me perdoem, mas eu apelo à sua consciência. Eu não vou mudar meu jeito. Colega pastor, eu assumi a Central de Campinas com 30 anos de idade. Hoje eu tenho 42, faço 43 em breve. Meu filho nasceu naquele ano de 2003. Eu nunca tinha pastoreado uma igreja antes, eu não tinha pedigree denominacional, eu nasci em lar pagão, não evangélico. Me converti com 19 para 20 anos, e com 30 anos eu já estava pastoreando uma igreja com 1.200 membros, pastor titular. Quantos erros eu cometi? Sabe o que me segurou durante 13 anos naquela igreja, e no dia que eu me despedi, para a glória de Deus, foi um chororô. Dia 25 passado. Ao longo desses 13 anos, nós recebemos mais de 600 membros. Muitos saíram. Eu batizei quase 500 pessoas pregando o Evangelho da Graça. Mas o que me manteve lá não foi diploma de mestrado nos Estados Unidos, não foi doutorado em processo, não foi curso de liderança avançada do Haggai, não. São ferramentas importantes, não as desprezo. Mas o que me manteve lá foi a pregação da palavra, onde domingo após domingo eu chamava todo homem à consciência, pregando a verdade. O púlpito deu honra a esse jovem pastor. Pastor, colega, não banalize seu púlpito. Paulo está dizendo, nós vamos ser tentados a desanimar, vamos ser tentados a querer fazer de tudo. Faça de tudo que não fira as escrituras, mas depois de ter preparado o pasto para o seu rebanho.
Nós vivemos na era da internet, do WhatsApp. E os falsos profetas da vida estão doutrinando nossas igrejas, irmãos. Sabe o que vai fazer essas ovelhas deitarem em pastos e descansar a alma? Pastos verdejantes que dos púlpitos das igrejas precisarão sair, chamando as pessoas à consciência, proclamando e manifestando a verdade publicamente. É disso que o nosso povo precisa. E, em quinto lugar, Paulo diz assim: eu não sou um marqueteiro. Muita gente hoje pega o evangelho e joga ele no marketing. O evangelho não precisa de marketing. Certa vez disseram ao Spurgeon que ele tinha que defender a Bíblia. Ele falou: não, eu não vou defender a Bíblia é igual um leão. Um leão você deixa solto, ele devora quem atravessar o caminho dele. E aí Paulo diz no verso 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, eu não prego o meu método. Quantas pessoas pregando métodos e não o evangelho? Quantas pessoas pregando habilidades pessoais, pregando a si mesmo, pregando autoajuda, mas não pregando o evangelho. Eu prego a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Paulo está dizendo, quando você for tentado a desanimar, não abra mão, não queira pregar método novo de igreja. Pregue o evangelho. Rapidamente para concluir, o que a gente deve fazer para não desfalecer? Em primeiro lugar, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Paulo diz assim, 2 Coríntios 4:1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desanimamos, pelo contrário. Paulo está dizendo, pela misericórdia, como ele já disse em outro contexto, pela graça eu sou o que eu sou, eu recebi o ministério que recebi pela misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus que tem me sustentado em minhas fraquezas, eu sou vaso de barro da pior qualidade, mas o que faz a diferença é a mão do oleiro em mim, e o conteúdo do evangelho que ele depositou em mim, é a misericórdia de Deus. E aí quando você errar, peça perdão, reconheça, mas não desanime. Lembre-se da misericórdia de Deus que começou a boa obra, te colocou aonde você está e vai terminar essa obra na sua vida. Segundo lugar, o poder de Deus através de nossas vidas. Isso tem que dar ânimo para a gente. Porque, irmão, no final das contas, sabe o que vai fazer diferença para salvar alguém? Sabe o que vai fazer diferença? Não são nossos métodos. Não é o jogo de luz. Não é multimídia. Não é Facebook. O que vai fazer diferença é o que Paulo diz aqui. Porque, ele diz no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele está dizendo que ou o Espírito de Deus resplandece no coração dos nossos ouvintes, ou não há método que mude essa pessoa. Então, quando você se der conta de que o coração de muitos está encoberto, o diabo tem influenciado, você se vê cada vez mais fraco, lembre-se do que Paulo está dizendo, é o poder de Deus. Portanto, o que cabe a nós fazer é clamar, Deus resplandeça nos corações, Deus faça a obra, Deus faça o milagre. Mas o que a gente faz quando a gente vê a coisa ruim? A gente trata de armar reunião, a gente trata de sair fazendo cortes, de fazendo ajustes. Chega, ora rápido, porque já chegou atrasado, a reunião tem que terminar, ora rápido, porque terminou tarde, você quer chegar logo em casa. Tudo que se faz é não orar. O nosso papel, irmãos, é sair jogando a semente.
Mas quem vai fazer o solo ser bom, quem vai resplandecer o evangelho da glória de Deus na face de Cristo, no coração das pessoas, é o Espírito de Deus. Ouvi de um pastor que tinha pregado e aí ele fez o apelo, ninguém se converteu, ele foi à porta. E aquele diácono abençoado chegou na orelha dele e disse: pastor, se eu tivesse insistido mais um pouquinho, é capaz que alguém tinha levantado a mão. Aí o pastor, com a sabedoria dele, abraçou o diácono, falou: irmão, não põe serviço nas minhas costas não. Como assim, pastor? Esse trabalho não é meu, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Terceiro e último, a glória de Deus refletida em nossas vidas. Olha o que Paulo vai dizer a partir do verso 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, por causa disso, da glória de Deus em nós, da glória de Deus nos salvando, sendo manifesta, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o ministério me envelheça, mesmo que o ministério me engorde, mesmo que o ministério me dê uma ponte safena, mesmo que o ministério me cause um deslocamento de retina, mesmo que o ministério acabe com a minha saúde, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Oh, irmãos, não desanime. A recompensa de Deus virá. Paulo diz no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo sabe que ser integralmente submisso a Cristo produz tribulação, mas ele chama isso de leve e momentâneo, porque está sendo preparado para nós um peso de glória acima de toda comparação. Por isso, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meu irmão convencional, Paulo diz no capítulo 5 dessa mesma carta que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você tem feito bem ou mal? Seja integralmente submisso a Cristo. Não desanime quando você perceber o coração endurecido, a vida influenciada pelas forças das trevas. Quando você olhar para um colega e talvez dizer: poxa, ele é muito melhor do que eu, e se sentir para baixo. Aquele colega que você julga ser bom também tem fraquezas. Às vezes o colega pastor chama um convidado para a igreja dele, termina de pregar, o pastor convidado, e lá na porta a ovelha vem e fala: nunca ouvi um sermão assim, dando recado para o pastor dele. Mas o bom pregador, o bom pastor, aquele que fala eloquentemente, também ouve das ovelhas dele: você só é bom de púlpito, você não cuida do rebanho, você não visita, você não dá atendimento, você só quer saber de pregar. Se o pastor é velho, eles dizem: está na hora de aposentar.
Se o pastor é novo, eles dizem, não tem experiência, vai ficar bom ainda. E aí eu me lembro de Samuel. Deus vira para ele e fala, profeta, meu filho, o problema não é você. O problema é que eles não querem o meu cuidado sobre a vida deles através de você. Não desanime. Lembre-se. Não queira mudar a mensagem, não queira baratear seu púlpito. Lembra da misericórdia de Deus, lembra do poder de Deus, lembra da glória de Deus, lembra da recompensa de Deus. Porque importa que nós nos apresentemos diante de Deus aprovados, irmãos. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Amanhã à noite, irmãos, eu vou procurar trazer uma mensagem mais evangelística. Então eu quero te pedir e desafiar você a encher esse auditório com um amigo não crente. Traga ele para que ele ouça a mensagem do Evangelho. Agora, isso não significa que o que eu disse hoje não tem poder para salvar. Portanto, eu peço que você feche seus olhos agora e ore. Pode ser que você tenha entrado aqui com o seu coração encoberto para o Evangelho. Pode ser que você não tenha compreendido ou não tinha compreendido. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se na reunião de hoje à noite você sente o Espírito de Deus chamando você para um novo momento, para uma restauração, para salvação, por que você hoje à noite não diz ao Senhor, Senhor, salva a minha vida em Cristo Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, eu vou estar ali no primeiro banco, na saída, sentado lá no fundo. Venha falar comigo. Eu vou ter o maior prazer em falar mais desse Evangelho para você. Que Deus te abençoe com paz. E até amanhã, se Deus permitir. Amém.